Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Federalismo e o papel dos municípios, nós já exploramos toda a federação, tudo que debatemos nesse curso, acho que está contido nos melhores livros de direito constitucional, né? E eu tenho certeza até que a gente foi em temas mais detalhados do que algumas obras de direito constitucional. Contudo, é importante que a gente entenda essa relação conflitiva entre os entes federados. E essa relação chega a um nível de conflituosidade que a gente chega a pensar, e hoje é o que estamos em debate, né, frequente entre os poderes, em especial do Poder Legislativo da União, a revisão do Pacto Federativo. Até que ponto esse pacto não precisa ser revisto? Como vimos nas aulas anteriores, em tudo que exploramos aqui, o nosso Pacto Federativo, ele envolve uma série de entes, né? Nós temos um Distrito Federal, 26 estados, 5.570 municípios e a União, tendo que negociar ou debater nesse país enorme o que é de quem, quais são os bens dos municípios, dos estados e da União, e também qual a competência de cada um, o que cada um deve fazer, né? Esse pacto federativo que nos une, mas também que nos entrega alguma conflituosidade, né? Hoje é muito criticado, é muito debatido, porque de fato a nossa origem histórica, que vimos lá no início, é de um federalismo de baixo para cima, um federalismo do centro para a borda, né, chamado centrífugo. E isso gera uma natural centralização das competências na União, né? Então a União ela acaba tendo mais verbas, mais competências e mais poder. Mas na prática a população cobra dos agentes públicos municipais, né, questiona da prefeitura. E vamos lembrar, cabe aos municípios o interesse local. E muita coisa da nossa vida cotidiana é de interesse local. O asfaltamento, a saúde, o atendimento à saúde básica, os anos iniciais da educação, e tantas outras questões que vão desde combate a epidemias, né, a questão da urbanização, do adequado tratamento do solo urbano, do saneamento básico, o tratamento do lixo e dos resíduos sólidos, os efluentes, a proteção do meio ambiente, que é uma competência comum, e cabe também aos municípios fazer essa proteção, né? Então, há uma cobrança constante dos entes municipais, mas eles têm pouca competência legislativa, não vão legislar sobre o tema, né? E também tem pouca competência financeira. Esse é o ponto nevrálgico do Pacto Federativo hoje, né? Os municípios, como irmãos menores, menos poder financeiro, acabam sendo muito cobrados pela população e têm pouca chance de atuar, pouca chance de agir e de entregar efetivamente aqueles serviços que deveriam, né? Que vão desde o transporte público, passando por saúde e educação, até as questões ambientais. Bom, então, dentro dessa ideia de revisão do pacto, ou de questionamento do pacto federativo que temos hoje, alguns pontos estão evoluindo e outros não, né? Vamos entender um pouco os pontos que hoje estão em debate. Um recente, que acabou de passar pelo nosso Congresso Nacional e foi sancionado pelo Presidente da República, a Lei 13.885 de 2019, fala do último mega leilão do petróleo, esse é o apelido que a mídia deu a essa circunstância, que é a venda, né, dos excedentes, das jazidas minerais excedentes do pré-sal da União. O que acontece, gente? O pré-sal da União foi leiloado recentemente e, como vimos, jazidas minerais pertencem à União. Os estados e municípios queriam uma fatia desse valor que a União vai receber, querem também participar desse bolo, dessa distribuição. Portanto, querem rever esse pacto federativo que dá bens significativos para a União e poucos bens aos municípios e estados. Como ficou essa distribuição na Lei 13.885? 15% aos estados e Distrito Federal, distribuídos conforme uma fórmula constante no anexo dessa lei. 3% aos estados confrontantes à plataforma continental do mar territorial ou da zona econômica exclusiva, onde vai ser retirado o recurso mineral, né, que é o petróleo, o gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. Então, esses 18% vão para estados, né, e Distrito Federal, mas 15% distribuídos para todos e 3% para aqueles mais afetados pela extração. Outros 15% vão para os municípios, que também vão participar dessa distribuição do bolo. E o restante? Bom, o restante fica com a União. A União vai ficar ainda com a maior parte dessa distribuição, né? Você pode dizer que isso é justo ou não, mas teoricamente, pela Constituição, como vimos, 100% das jazidas minerais que jazem no subsolo são da União. E quando a União resolve vendê-las, como é o caso, né, ela poderia impor, né, a sua exclusividade sobre esse valor.
Contudo, o nosso Congresso Nacional, sensível às demandas dos entes estaduais, distritais e municipais, resolveu fazer essa distribuição, como vimos aqui. É lógico que isso não foi nada tranquilo. Isso passou por vários debates, né? E esses percentuais demoraram a ser fixados. Não é um acordo fácil, não é um acordo tranquilo, porque todos querem participar dessa distribuição. Um adendo especial, que esses 18% destinados a estados e ao Distrito Federal devem ser gastos exclusivamente com a previdência dos servidores públicos ou com investimentos. Não podem suportar gastos de custeio. Por que o legislador da União resolveu fazer desse modo? Para adiantar uma questão que é importante na revisão do Pacto Federativo, que a gente vai pontuar aqui rapidamente, a questão da atual situação financeira de penúria dos estados, de muitos estados e de muitos municípios também, em especial para o pagamento das suas dívidas previdenciárias. Bom, outra questão sempre debatida são os chamados precatórios. O que é o precatório? É a dívida consolidada por uma decisão judicial. O Estado e o município condenados judicialmente ao pagamento de um valor, né, diferente de uma pessoa comum, que se você perde uma ação, você vai ser executado. E se você não pagar na execução, o credor, aquele que promove a ação de execução contra você, vai buscar um bem seu. Ele vai bloquear sua conta corrente, vai levar o seu bem, seu carro, sua casa a leilão, né? Então, olha só, você vai ser constrangido a pagar. E se não pagar, o seu bem vai ser retirado de você para fazer frente a essa dívida judicial. Mas no Estado, sendo ele Estado, município ou Distrito Federal, ou mesmo a União, a execução não pode gerar a penhora de um bem, né? Ou a ida de um bem a leilão, por questões óbvias, senhores, sim? Então, se o município, por exemplo, não paga uma determinada dívida, você vai e executa o município continua não pagando, então o que você faz? Você vai penhorar o bem do município? Que bem o município tem? Viatura da Guarda Municipal, as carteiras nas escolas, as vacinas que estão guardadas no posto de saúde. Se você for penhorar e vender esses bens, o principal prejudicado vai ser a população, que não vai ter acesso a esses serviços públicos de segurança, de saúde e de educação. Por isso, o regime de pagamento das execuções judiciais é diferente. Como é feito? Por precatório. Então, o município que não paga suas dívidas, o Estado que não paga suas dívidas e a União, quando não paga suas dívidas, são obrigadas a pagar sob pena de, vimos nas aulas anteriores, intervenção. A dívida fundada não paga por mais de 2 anos é um erro grave e a forma de solucioná-la é a intervenção. Mas como vimos na aula de intervenção, o STF fez disso uma certa letra morta, né? Porque, de fato, nomear um interventor não significa pagamento. O que aconteceu, né? Em debates recentes, a emenda constitucional número 99, que se fixou em 2017, foi apelidada até de PEC do calote, permitiu que os precatórios fossem pagos parceladamente em 1/12 por ano da sua receita, entregues ao Tribunal de Justiça, que vai organizar o pagamento em listas dos mais antigos até os mais novos. Na verdade, são 2 listas, os precatórios alimentares e os precatórios comuns. Essas listas de pagamento organizadas pelo Tribunal de Justiça deveriam gerar um pagamento até 31 de dezembro de 2024. É pelo menos o que diz a nossa Constituição até hoje. Mas a gente já sabe que não vai dar, né? Que muitos municípios, muitos estados não vão honrar sua dívida até esse prazo. O que alguns estão pontuando? Prorrogação desse prazo. Vamos demorar mais um pouco para pagar as dívidas. Vamos dar mais 4 anos de prazo aos estados e municípios que estão nessa situação de penúria. E a gente sabe que estão mesmo, né? O estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul e outros tantos estados que mal têm condição de pagar as aposentadorias dos seus servidores, quanto mais as condenações que eles apresentam na justiça. Então, são situações muito graves aí, né? E isso está dentro dessa revisão do Pacto Federativo. Será que a gente tem que dar mais prazo para eles pagarem dívidas, né? Será que se a gente não der esse prazo, também eles vão pagar essa dívida nesse prazo? Ou se a gente der esse prazo, chegar lá em 2028, eles vão pedir mais um prazo, né? Então, é uma questão que hoje estamos debatendo. Hoje tem uma proposta de emenda constitucional, a emenda constitucional 95 de 2019, que debate justamente uma prorrogação desse prazo, tentando dar um prazo maior para que os estados e municípios paguem suas dívidas judiciais, os chamados precatórios. Bom, outro ponto importante que é debatido é a securitização da dívida. O que é isso, gente? Agora é o contrário, né? O Estado, o município, a União como credor. Porque há devedores de impostos, de tributos, de outras dívidas com
com o Estado que não honram essas dívidas. E o que o Estado tem que fazer? Tem que buscar esses credores, executá-los e constranger seus bens e conseguir arrecadar esses valores. Porque, de fato, são valores que pertencem ao Estado, necessários ao Estado. E se não forem bem arrecadados rapidamente, vamos gerar até um problema de rombo nos cofres públicos. Mas muitos argumentam que o Estado é muito lento para buscar a dívida, ele demora muito para cobrar, né? E hoje há outras formas de cobrança mais ágeis, mais rápidas, né? Que empresas privadas, até de forma agressiva, né? Quem nunca recebeu ligações enfáticas numa situação de dívida, né? Eu sei que muitos que já passaram por uma situação de dívida conhecem essa técnica de algumas empresas de cobrança. O Estado não utiliza técnicas como essa, hoje consideradas em parte ilegais por telefone, em razão de resolução recente da Anatel. Mas o que a gente precisa frisar aqui é que essa cessão das dívidas, então o que o Estado faria? O município venderia a dívida, o seu crédito, né, aquilo que ele tem contra um particular, para uma empresa de cobrança. E essa empresa de cobrança é quem vai executar a cobrança, facilitando, agilizando a cobrança, né? Hoje isso não é possível, mas há um PLP, que é um projeto de lei complementar, número 205 de 2016, que pretende legalizar ou permitir essa cessão onerosa de crédito público, sejam eles tributários ou não, mantendo a garantia de crédito tributário e todas as facilitações que esse crédito hoje tem para a sua execução, mesmo depois de cedido para um particular essa execução, essa cobrança. Então, seria uma forma de permitir aos municípios e estados fazerem caixa de uma forma mais rápida, vendendo as suas dívidas, né? E permitindo a eles um respiro financeiro. Veja que boa parte das questões que estamos debatendo aqui sobre revisão do Pacto Federativo tem relação direta com finança, com a independência financeira desses estados e municípios. E é justamente isso, eles querem um socorro financeiro, né? Essa crise financeira de estados e municípios é justamente isso, precisamos de empréstimo. Esse é um ponto importante, além de quererem vender suas dívidas, prazo maior para pagá-las, querendo vender seus créditos, obtendo mais recursos, né? Mais recurso com os bens da União, como é o caso das jazidas minerais e do acordo do pré-sal, mais prazo para pagar suas dívidas de precatório, eles querem também a possibilidade de receberem mais empréstimos da União. Eles pedem esse socorro financeiro com frequência, né? A marcha dos municípios, já tão frequente lá em Brasília, é justamente um pedido de socorro financeiro, sobretudo um pedido de socorro financeiro, um pedido de auxílio para esses entes subnacionais. Bom, e por fim, esse é o ponto mais nevrálgico de toda esse debate da revisão do Pacto Federativo, é a reforma tributária. Porque não adianta a gente dar mais empréstimo, dar mais prazo para pagamento, se eles não tiverem uma autonomia, uma arrecadação suficiente para cumprir sua missão constitucional, para realizar as suas competências materiais. Então, o primeiro ponto dessa reforma tributária, a gente separou em dois aqui, o primeiro é justamente a desoneração das exportações feita lá na Lei Candir e que muitos estados até hoje questionam não terem sido bem providos depois dessa desoneração. O ICMS deixa de incidir significativamente sobre as exportações, mas a União, de uma certa forma, retribuiria com repasses essa desoneração e muitos estados argumentam que isso não ocorreu, né? Então a gente sabe que essas desonerações feitas pela União de tributos federais, de tributos estaduais, prejudicaram os estados e muitos questionam isso. Outro ponto importante no meio dessas propostas de simplificação tributária, de reforma tributária, os estados e municípios pretendem aumentar a sua arrecadação em detrimento da arrecadação federal. Então, porque a gente sabe que uma simplificação tributária que entregue um aumento global de tributos seria muito ruim para a nossa economia. Então, o que se pretende? Uma simplificação tributária que não aumente tributos, mas aumente a participação dos estados e municípios, reduzindo a participação da União. E a União também, aí o problema de caixa sai dos estados e municípios e passa a ser mais enfático na União. Veja que não há solução simples, né? Não há uma fórmula mágica para resolver os nossos problemas dos conflitos do federalismo. Mas são os debates que a gente tem atualmente, é importante que a gente esteja alinhado com eles e saiba se posicionar em todos eles. Foi uma alegria falar com vocês. Aqui se encerra esse nosso curso de federalismo e o papel dos municípios. No decorrer
dos nossos novos cursos, nós vamos debater com mais detalhes as questões financeiras que envolvem os municípios, o processo legislativo municipal, o combate à corrupção e transparência nos municípios e a separação de poderes nos municípios. Eu aguardo vocês nos novos debates. Muito obrigado. Participe conosco no participe@fundaçãopodemos.org.br. Responda as 15 questões abaixo e retire também a sua certificação. Obrigado por participar.